Eu sou Vilma Schroeder, professora da FIEC de Indaiatuba, atualmente responsável pelos cursos de arte e artesanato do Museu Ferroviário. E eu vou ensinar algumas técnicas de artesanato e pintura para vocês. A pedido de algumas alunas, nós vamos trabalhar hoje com um pedaço de emborrachado. Vou fazer um jogo americano, utilizando chita, colagem com chita e pintura. Eu tratei esse emborrachado com látex e água, mas pode ser utilizado base para artesanato também, diluída, para evitar que chupe muito a tinta, senão ele acaba, a tinta acaba assim, ficando exagerada no trabalho. Eu coloquei a chita na termolina leitosa, né, para ela parar de desfiar, porque chita desfia bastante. Já cortei 2 tiras de 10 centímetros no tamanho do meu pedaço de emborrachado. Quem for fazer para vender, é legal ter um tamanho padrão. Esse caso aqui era um retalho, então ele não é um tamanho padrão, mas o 35 por 50 eu acho que é um tamanho legal. Esse aqui acho que uns 47, 48, mas tá um tamanho bom. Bom, eu colo com essas faixas depois que eu passei a termolina leitosa, secou, tá bonitinho, durinho, eu colo com a cola cascorês aonde eu quero pôr o tecido. Colou, deixa secar um pouquinho e eu tiro o desenho com o carbono. Pego um pedaço de carbono, monto bonitinho com papel transparente para ver o lugar certinho, coloco o carbono e tiro. Aí eu vou fazer agora um sombreado entre o emborrachado e o tecido que ficou, que o emborrachado fica aparecendo. É interessante eu colocar com pincel menor, faz uma linha, não se preocupe se ficar tortinho, não é um estilo bem solto, bem leve. Nós não estamos fazendo nada tão realista. Aí eu venho até o final, que eu quero que fique sombreado. Com o pincel pituá, eu vou esparramar esse sombreado que eu tenho aqui. E vou até o fim. Eu já fiz do outro lado, para facilitar. E agora eu vou fazer, ainda com o pincel pituá, eu vou fazer um sombreado no desenho. Eu vou utilizar para isso o verde musgo claro, que eu quero só um pouquinho, não quero muita coisa não, é mais uma marquinha. Bem rapidinho, para não ficar longo o vídeo. Aí vocês podem fazer com bastante calma, com tranquilidade. E esse sombreado eu vou fazer mais ou menos assim. Vou chutar uns 10 centímetros de cada lado. Pode ver que eu não tenho aquela preocupação de tudo organizadinho, de tudo certinho, não. Eu tô fazendo um trabalho mais solto, que é fácil e gostoso de fazer, para não ficar aquela tortura depois de não conseguir. Então, nós vamos fazer a folha. Eu vim com o verde oliva, do meio para fora, e vou com o branco daqui para lá. Eu vou puxando, sem esfregar muito, para não estragar o trabalho, porque agora que eu impermeabilizei, ele fica lisinho, então ele não precisa ficar esfregando como no pano de prato, que a tinta não adere tão fácil. Aqui tá correndo bonitinho, tá facinho. Aí eu venho com o verde aqui fora. Como eu quero que essa folha fique mais onduladinha, eu fiz umas ondinhas nela ali, ó. Pronto, essa folha é bem fácil, é o verde, puxo, pego o branco e volto com ele fazendo esse movimento.
Se ficar muito branco, acrescenta mais verde. Se ficar muito verde, acrescenta mais branco. Não tem segredo. Então, tô pondo branco, puxa pro alto e pra fora e volta. Faz as ondinhas para ficar uma folha toda quebradinha. Mais serrilhadinha, né? Se ficar esfregando muito, ela mistura muito a tinta e aí você perde o efeito bonito da folha. Então, não aconselho esfregar bastante. Agora, eu vou fazer, para adiantar, eu vou fazer essa flor. Eu vou passar nessa flor o vermelho profundo, aleatoriamente, sem se preocupar com sombra e luz agora. Eu passo o vermelho profundo. Posso cobrir até o miolo, não tem problema nenhum. Vou cobrindo. Pincel pequeno para não ficar boadeira, né? Se sair um pouquinho, acerta, não tem problema. Como eu disse, não tem nada realista aqui. É uma flor mais solta, mais estamparia, uma coisa mais moderna, não há necessidade. Cubro, vou cobrir as três, terminar as folhas, né? Já tenho um pronto ali para facilitar, mas eu vou mostrar aqui a lateral. Esse pincel gostoso aqui, ele dá um efeito super bonito. Pode utilizar um pincel 24, vocês podem utilizar aquele mais larguinho, não tem problema. É só querer fazer que dá certinho. Eu vou colocar um papel aqui embaixo para não sujar minha mesa de corte, tá? Que, senão, como o pincel é grande, ele acaba vazando. E eu tô trabalhando em cima dela. Então, aqui nós vamos... Para quem não tem muita paciência, quem gosta de fazer trabalhos rápidos, isso aqui é maravilha. Quer dar um presente de última hora aí, não tem muito tempo, aí eu pego a cor que eu coloquei aqui, sombreando, e faço como se fosse uma pátina. Ó. Ele fica bem solto, bem levinho. Para facilitar, eu já deixei aqui secando, porque eu preciso que isso tudo seque antes de continuar. Aí eu vou continuar. Aqui eu já deixei secar, aqui tá sequinho, então eu vou pegar um stencil, qualquer stencil que vocês tenham que dê para fazer uma divisória bonitinha, né? Eu vou pegar a tinta rústica, não vai ficar rústico, ele vai ficar como sombra do que eu vou fazer depois. Então eu vou colocar nesse stencil. Não se preocupe se borrar um pouquinho, não tem problema nenhum. A gente precisa perder o medo de fazer, vai estragar, tudo tem conserto. Eu sempre falo para minhas alunas que artista não erra, só muda de opinião, então dá para fazer. É só perder o medo, criar coragem e vamos embora. O que eu percebo assim é muita insegurança, não há necessidade. Olha, feito isso, eu vou passar uma tinta em cima desse trabalho. Essa tinta é uma bisnaguinha. Essa bisnaguinha é da Glitter, né? É ocre ouro. Pode usar dimensional, vocês podem usar acrypuff, e eu vou fazer um risquinho, mas eu deixo aparecer o fundo, por isso que não precisa se preocupar que vai ficar tortinho, não vai.
que eu quero que o fundo fique aparecendo um pouquinho, porque daí dá uma ideia de sombreado. Uma coisa mais manchada, mais trabalho manual mesmo. Senão perde um pouco a graça, se ficar tudo perfeitinho, ele fica muito duro, fica meio sem movimento. Então, feito isso, já fiz do outro lado, olha, ele fica bem legal. Aí nós vamos clarear essa flor que já estava seca, né? Eu deixei secar. Eu vou clarear com vermelho vivo e um pouquinho do fluorescente, que eu quero que ela fique bem vistosa. Então, onde que eu vou clarear? Em alguns pontos só. Eu vou pôr em cima e jogo a tinta. Eu não tô aqui olhando sombra e luz, não. Eu só tô dando um brilho aqui que me agrade ao olhar. Porque, como eu disse, tem mais cara de estamparia do que de porcelana. Não é porcelanizado nada, não. É para quem tem muita dificuldade para fazer, vamos desmistificar um pouquinho, né? Aí você pode vir com esse mais brilhante, que ele vem, olha a vida que ele dá no trabalho, isso aqui. Mas é pouquinho, não vai pintar ele inteiro que vai destruir. É só uma marquinha para ele reavivar. Aqui principalmente, que pequenininho, eu nem passei o vermelho vivo, eu já venho direto com ele. Com pedaços menores não tem necessidade. Deixa eu limpar o pincel aqui, que peguei muita tinta. Olha como ele puxa para frente, E é importante que ele dê essa vibração, que ele dê essa... Porque senão a flor, ela, depois, a hora que terminar o tapete, a gente enverniza ele e o verniz dá uma apagada. Então é legal, conforme o verniz que for usar, precisa tomar cuidado, porque ele pode apagar um pouco o desenho. Então é bem bacana pôr cor forte. Bom, feito isso, eu vou pro miolo. Eu já tinha dado uma base, mas eu vou dar a segunda porque ele some um pouquinho, né? Aí eu bato com o pincel uva amarelo ouro, bem batidinho, pouca coisa. E aí eu vou pegar um pincel menor, pode ser o pincel zero. Vou pegar o rústico ou jacarandá, tanto faz. No momento eu tô com o rústico aqui, vou fazer umas voltinhas. Esse aqui eu já tinha deixado ele mais ou menos preparado para dar uma adiantada. Senão o vídeo fica muito longo, fica ruim. Aí eu vou fazer uns risquinhos. Eu faço com essa bisnaguinha, que é uma maravilha para isso. Corre bem, sai uma tinta legal, ela não estraga. É tinta para tecido da Glitter. Aí eu vou fazer umas florzinhas brancas. Sempre é legal retocar, porque acaba sumindo um pouco. Então eu tô mesmo dando uma boa impermeabilizada. Quem tiver dificuldade de fazer isso com pincel, pega um lápis com borrachinha na ponta e carimba quatro bolinhas da borrachinha e põe o amarelinho no meio, dá certinho. O trabalho fica tão bonito quanto. Bom, aí eu tenho que pôr um amarelo nesse miolinho, né? É só pôr uma gotinha e eu trabalho, deixar secar. Quando ele tiver 100% seco,
Eu venho com verniz spray e eu passo nos dois sentidos. Quem não tiver verniz spray, pode usar outro verniz, de preferência solúvel em água. Pode até passar cola cascorês por cima, que ela também impermeabiliza. Depois que tiver o verniz, põe no sol, deixa secar. Quando tiver pronto, dá uma passada de cera incolor, ou até mesmo do lustramóvel. E aí o trabalho está pronto. Pode se incrementar, colocando cianinha aqui. Aí é de cada um, a criatividade vai da pessoa, tá? Então por hoje é isso.